Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo, vamos tratar da lei da igualdade. 7 pontos principais para que a gente possa abordar o tema. Vamos falar sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade diante do túmulo. Igualdade natural. As leis de Deus são para todos os homens. Todos os homens são iguais perante a Deus. Vale lembrar que o sol brilha para todos. Todos os homens serão submetidos às leis da natureza. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Desigualdade entre os homens de suas aptidões. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência, por isso maior ou menor experiência. A diferença entre os homens está no grau de sua experiência e no grau de sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. Em função das suas próprias experiências e da sua própria vontade, alguns homens se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros. A variedade das aptidões entre os homens é necessária a fim de que cada homem possa ajudar na construção dos objetivos de Deus, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Os mundos são solidários entre si. Sendo assim, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, os quais em sua maioria foram criados antes do nosso mundo, da Terra, venham aqui na Terra habitar, para nos dar o exemplo e nos ensinar. É o Espírito passando e entregando de um mundo superior para o mundo inferior a totalidade das faculdades do que aprendeu lá, no mundo superior. O espírito que progrediu não retrocede. No estado de espírito, ele pode escolher um envoltório mais grosseiro, um corpo mais grosseiro, ou uma posição mais precária na sociedade, sempre visando a obtenção de mais ensinamentos e ajuda em seu próprio progresso. Deus permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento do homem estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. Inclusive para que os homens, tendo necessidades uns dos outros, possam cumprir a lei de caridade que deve unir os homens. Desigualdades sociais. A desigualdade social é uma obra do homem e não é uma obra de Deus. Essa grande desigualdade que observamos entre os homens no mundo atual desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os pais da desigualdade. Essa desigualdade já vem diminuindo, pouco a pouco, através dos tempos. A única desigualdade que restará no futuro será a desigualdade de mérito. Passaremos a praticar mais e mais a caridade. Seremos seres mais benevolentes, pessoas boas, indulgentes, não vamos ficar olhando os defeitos do próximo, e seremos mais pacientes, perdoaremos mais. Um dia virá que os homens não se avaliarão pelo sangue, mais ou menos puro, nem pelas classes sociais, nem pelo dinheiro que possuem, pois o que há é o espírito mais ou menos puro e isso não depende de sua condição social. Os homens que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o mais fraco, tirar vantagem em seu proveito, renascerão numa existência em que sofrerão tudo aquilo que fizeram os outros sofrerem. Como lição, esses homens serão oprimidos para sentirem em sua própria existência as consequências da opressão que causaram. Desigualdade das riquezas. As desigualdades das riquezas têm sua origem em várias possibilidades.
Uma delas é a própria desigualdade das faculdades que os homens possuem. Uns têm mais habilidades do que outros. Por outro lado, observamos a desonestidade, o roubo, a expoliação, a injustiça, a apropriação indevida de bens e outros recursos como fatores das desigualdades das riquezas. De outro modo, temos o mau uso dos recursos, a acumulação de riquezas sem o devido empreendimento necessário ao desenvolvimento do indivíduo ou da própria sociedade. Importante é saber que Deus julga as intenções que temos ao desejarem possuir essas riquezas e de como empregamos essa própria riqueza. Necessário fazermos uma pergunta: será que empregamos essa riqueza na elaboração da obra do Pai, na obra de Deus, no desenvolvimento da sociedade, da humanidade? Será que utilizamos essa riqueza contribuindo para que haja o desenvolvimento? Herança. Sobre a herança, se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde serão responsáveis. Não serão responsáveis pelo mal que os outros fizeram. Porém, frequentemente, uma fortuna chega a um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom será para esse homem se ele compreender essa situação. Se a reparação se faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provocou. Isso é para a gente pensar. Durante a nossa vida aqui na Terra, podemos dispor dos bens materiais de maneira mais ou menos equitativa, sabendo que seremos responsáveis pelas escolhas que fizermos durante a vida. Bom lembrar que toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação serão doces e os das outras ações serão sempre amargos. A igualdade absoluta das riquezas não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres e das circunstâncias se opõe a essa situação de igualdade. Vale ressaltar que a verdadeira praga social existente é o egoísmo. Bom lembrar disso. Sabemos que a igualdade das riquezas não é possível. Porém, quanto ao bem-estar do homem, este é relativo. Seria possível a cada homem se um emprego do tempo fosse de acordo com a vontade de fazer e não em um trabalho para o qual o homem não se sente bem em fazê-lo, não tem prazer em fazer aquele trabalho. Cada homem tem aptidões diferentes. Nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem que quer alterá-lo. Existem pessoas que caem na privação ou na miséria por culpa delas próprias. Porém, geralmente a sociedade é a causa primeira desses equívocos. A sociedade é responsável por isso. É a má educação que proporciona o surgimento das más tendências perniciosas. Precisaríamos, como sociedade, fazer um esforço muito maior na educação das novas gerações para eliminar esse mal, pelo menos para diminuir esse mal. Prova da riqueza e da miséria. Como podemos observar, olhando para a humanidade, Deus deu a uns homens as riquezas e a outros deu a pobreza e a miséria. Cada um de nós prova de uma maneira diferente. Vale lembrar que cada um de nós foi quem escolheu o padrão de riqueza ou miséria que gostaria de provar nessa existência. As duas provas, de riqueza e de miséria, são provas de igual dificuldade, sendo que a miséria provoca as queixas e lamentações, e a riqueza leva a todos os tipos de excessos e vícios. Geralmente, a riqueza nos torna egoístas, orgulhosos e insaciáveis. As necessidades aumentam com a nossa fortuna e nós acreditamos que tudo que já possuímos não é ainda o suficiente para nos satisfazermos. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre nossos semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso,
mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios para se fazer o bem ou o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Fica aí para a nossa meditação. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Deus deu ao homem e à mulher a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Assim, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos. No passado, e por uma característica do mundo primitivo, com resquícios do mundo atual, que é de provas e expiações, o homem impôs à mulher, pela força, uma falsa superioridade. Deus fez a mulher fisicamente mais fraca que o homem, para lhe atribuir funções particulares. O homem foi feito para trabalhos mais rudes, por ser mais forte. A mulher foi feita para os trabalhos suaves, e ambos, homem e mulher, para se entreajudarem nas provas de uma vida. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a, ao mesmo tempo, de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções da mulher na vida são as mais importantes. Por quê? Porque ela é que nos dá as primeiras noções de vida. A legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Porém, as funções de cada um são diferentes. É necessário que cada um esteja colocado em seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie e deve ser extinguida. Os sexos existem apenas pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles. Sob esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Igualdade diante do túmulo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico queira perpetuar sua memória em monumentos suntuosos. O tempo destruirá os dois, o corpo e o monumento, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o livrará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Gostaria que você desse um like nesse vídeo, fizesse sua inscrição no canal e, principalmente, compartilhasse em suas redes sociais para você me ajudar a divulgar, a difundir a doutrina espírita, essa doutrina tão abençoada que nos faz tão bem. Muito obrigado, bom ver você aqui. Até a próxima. Um grande abraço.